Olá, está no ar mais um programa Saúde é Vida aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Mas antes de começar o programa de hoje, eu quero te lembrar que você também pode nos ajudar a fazer a programação aqui da TV Câmara e também do programa Saúde é Vida, enviando uma sugestão de tema para esse número que aparece aí no seu vídeo. É bem facinho. Manda lá a sua sugestão que a gente vai atrás do tema e explica tudo para você aqui na nossa programação. E hoje, olha só, voltando para o programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que eu acho que interessa todo mundo. Sabe por quê? Eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que sempre tem uma dor. Sempre está falando que está com dor ali, aqui ou sempre no mesmo lugar. É uma dor que não passa nunca, uma dor sem fim. É a chamada dor crônica. Conhece, né? Aposto que conhece alguém que tem essa dor. É muito complicado conviver com dor crônica. Mas para entender melhor esse tema, a gente vai conversar agora com o neurocirurgião Marcelo Sabá. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da TV. Agradeço por falar de um assunto tão relevante que afeta muitas pessoas. Obrigado pelo espaço. Doutor, eu falei agora no início que todo mundo, eu acho que conhece alguém que sente essa dor. É verdade, né? A dor crônica afeta muitas pessoas. E, infelizmente, ela tem uma altíssima prevalência. Como você muito bem falou, todo mundo conhece alguém que é acometido por essa doença. E a dor crônica, ela é aquela dor, independente do local que ela cometa, que ela dura mais de 3 meses. Então, essa dor é um pouquinho diferente da dor aguda. O jeito que se trata, o diagnóstico. Então, ela precisa de um acompanhamento médico. São vários tipos de dores. O senhor falou aí da dor crônica e dor aguda. Tem essa diferença? Quando, afinal, é a dor crônica? Essa é uma pergunta muito importante. Aquela dor aguda é aquela dor do trauma, que a gente tem uma lesão estrutural, um roxo, um arranhão, uma escoriação. Já a dor crônica, ela é que houve alguma lesão de estrutura que ela se perpetuou. Então, ela não se resolveu como um ferimento que cicatrizou e ela ficou ali por mais de 3 meses. Isso é importante a gente identificar e, mais importante ainda, é a gente tratar para resolver esse tipo de problema. Então, só para não ficar dúvida, a dor está ali mais de 3 meses, já é considerada dor crônica. Excelente, é isso mesmo. E ela pode afetar qualquer parte do nosso corpo, cabeça, joelho, pé. Isso. A dor ela pode acometer qualquer estrutura. Dores de cabeça, dores de coluna, dores nas articulações, como joelho, cotovelo, ombro, são as mais prevalentes. E doutor, como começa essa dor crônica? Começa pouquinho, o senhor falou aí dor de cabeça, começa com uma dorzinha de cabeça que dura um dia, dois, some no outro, depois ela volta de novo. Como que ela vai para virar crônica? Como que é esse processo? Mesmo tomando remédio, acaba não adiantando nada? Essa é uma pergunta muito importante que a gente, muitas das vezes, é indagado pelos pacientes no consultório. Toda dor crônica, por definição, algum dia já foi aguda. Então, a dor ela é um sinal do corpo para dizer que algo não está certo, algo não está, algo está havendo alguma lesão, alguma inflamação, alguma irritação ou propriamente uma agressão. Quando você trata a consequência, ou seja, só trata a dor e não trata a causa dela, ela fica subtratada e existe a chance de se cronificar, ou seja, de passar de 3 meses. A dor crônica, ela tem uma característica quando ela passa de 3 meses, que ela pode ter uma lesão estrutural, ou seja, ela machucar o nosso corpo a ponto de precisar de uma intervenção, seja ela com remédio, com fisioterapia, para a gente poder resolver esse problema. E é só o tempo que vai dizer mesmo, né, se ela vai evoluir aí para algo crônico, mesmo tomando todo o medicamento, fazendo o tratamento para aquela doença. Essa é uma pergunta muito importante também. A gente, mais do que o tempo, o jeito que a gente vai abordar a dor, ela é o grande definidor. O que define a dor crônica é o tempo, isso está perfeito. Mas é muito comum a gente ver pacientes que têm uma dor e deixam para lá, e se automedicam, não procuram um especialista. Esse tipo de dor é a que mais comumente evolui para a dor crônica. Não, eu queria dizer sobre isso, o senhor falou sobre a automedicação. Pode fazer com que vire uma dor crônica? Exatamente.
A gente tem que entender a dor. A dor é uma ciência muito complexa. Então, às vezes, você se automedicar, você mascara a dor. Você acha que está tudo bem, mas você está tratando uma consequência da dor, e não a causa. Então, você está aumentando a chance dessa dor se perpetuar. E doutor, como a gente disse logo no começo, essa isso é algo que afeta muita gente. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, dados aqui de uma pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor apontam que ela afeta 37% das pessoas aqui no nosso país. É muita gente com esse problema. Como fazer para evitar esse tipo de dor? O senhor falou, não se automedicar. Está insistindo aquela dor? Vai procurar um médico? Perfeito. Esse é o grande ponto. A gente, como qualquer doença, a gente tem que trabalhar com orientação, com esclarecimento, com acompanhamento médico adequado. E não só médico. Quando a gente trabalha com dor, a gente trabalha como equipe multidisciplinar. O papel do educador físico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, são absolutamente fundamentais. A gente costuma dizer que não existe tratamento de dor sem um time. E como é que funciona, doutor? Como se descobre que é algo crônico? Estou sentindo uma dor ali faz tempo, procurei um médico. Aí começam os exames, o que tem que ser feito? O que o paciente tem que ficar atento e ir ali conversar com o médico? Esse é um questionamento muito importante. A gente tem que perceber que não existe dor normal. Às vezes a gente tem uma dorzinha que é pequena, que não está incomodando tanto, e a gente deixa isso para lá por causa de trabalho, por causa de compromissos, por causa de vida cheia, que todo mundo tem a vida cheia. Mas a gente tem que entender que dor é um sinal do corpo de que não está tudo bem. Se a gente menosprezar esse sinal do corpo, é o primeiro passo para a gente ter uma dor crônica, que aí o mecanismo da dor muda. Não é mais aquela lesão, aquele arranhão, aquele trauma, aquela inflamação. Às vezes a gente pode ter até lesão de alguma estrutura que acabe perpetuando a dor. E assim o tratamento ele fica um pouquinho mais complexo. Não que seja uma coisa do outro mundo, mas demora um pouquinho mais de tempo para a gente quebrar esse ciclo vicioso. E existe tratamento para dor crônica? Sem dúvida nenhuma. O tratamento para dor crônica, muitas das vezes, ele passa por uma equipe, como a gente falou, com cada um trabalhando na sua área e todo mundo se falando, trabalhando em conjunto. Existe sim tratamento. Gente que convive com dor há 15 anos, quando realmente se conscientiza que é importante o tratamento, a gente tem ótimos resultados. E como que funciona esse tratamento, doutor? O senhor falou de uma equipe multidisciplinar. Além de fisioterapia, outros acompanhamentos, o medicamento também está sempre presente e acompanha nesse tratamento. Perfeito, perfeito. O medicamento, ele trata a consequência da dor. A gente vou dar um exemplo de uma dor de coluna. Às vezes a pessoa não tem um quadro que necessite de uma cirurgia, que é a maioria dos casos, mais de 95% das dores de coluna não necessitam de cirurgia. A gente começa com a medicação, que a gente está tratando a consequência da dor, mas ninguém vai deixar nenhum paciente sofrendo, e começa a trabalhar a causa. Qual é a causa? Muitas das vezes sobrepeso, o tabagismo, a falta de atividade física, contraturas musculares. E o médico entra na orientação, na medicação, o fisioterapeuta no alongamento, no fortalecimento, depois o educador físico, terapeuta ocupacional, todo mundo trabalhando, nutricionista, absolutamente importante, todo mundo trabalhando em conjunto para um resultado adequado. Fazendo esse tratamento direitinho, então é possível conviver com essa dor? Ele vai ter momentos de alívio ou todos os dias vai sentir dor? Como que funciona o paciente assim? Isso é uma pergunta muito frequente também. A gente costuma brincar com os pacientes que dor crônica é uma maratona. Às vezes eles desanimam porque acham que não tem luz no fim do túnel, mas sempre tem. Se fizer o tratamento certo, como manda o livro, o resultado é muito bom. E doutor, a pessoa que tem dor crônica, né? Não afeta só o corpo dela, o psicológico também acaba sendo afetado, ou o psicológico afeta o corpo, ou as duas coisas, um prejudica o outro. Como que é essa relação dor no corpo e o psicológico da pessoa? A gente está falando de temas muito importantes, mas esse assunto especialmente ele é fundamental. O paciente com dor ele é muito menosprezado, porque dor a gente às vezes não vê uma inflamação, não vê um ferimento, não vê um osso quebrado.
e ele é muito dito, às vezes, como uma pessoa que reage de uma maneira exagerada, de uma pessoa que cria o problema, quando isso é um erro crasso. Nenhum pensamento gera dor. É claro que a pessoa que está convivendo com a dor todo dia, que não tem melhora, ela entra num ciclo vicioso de ansiedade, depressão, de até cometer tentativa de suicídio. Então, por isso que é muito importante a gente identificar no começo. E mesmo quando a gente identifica tardiamente o processo de dor crônica, o acolhimento do paciente multidisciplinar, às vezes até com psiquiatra, com psicólogo, tem excelentes resultados. Dor nenhuma é da cabeça, mas sem dúvida nenhuma, ter dor todo dia mexe com a cabeça de qualquer pessoa. E pegando esse gancho, a pessoa que tem a dor crônica, os familiares também precisam entender, precisam acompanhar e talvez até passar por uma ajuda psicológica para tentar entender o que aquele paciente está passando pelaquela situação. Isso é muito importante. A gente sempre convoca os familiares para estar conversando. A pessoa que tem dor, ela não quer ter dor, ela é a pessoa que menos quer ter dor. Ela está num momento de fragilidade, de sofrimento, e ela deve ser acolhida e nunca questionada, colocar em dúvida o que ela está sentindo, achar que é por falta de atenção, entendeu? Esse sintoma ele é muito importante, ele tem que ser valorizado não só pelo paciente, mas também pela família e pelas pessoas que cercam ele. Doutora, a gente já falou isso várias vezes, mas acho que vale ressaltar agora também. Existe sim a dor crônica, né? Pegando esse gancho do psicológico, para quem está ouvindo a pessoa falar que está com dor, não achar que é mentira, levar a sério e tentar também ajudar da melhor maneira possível, né? Com certeza. Eu acho que a dor, ela entra num quadro de doença, como qualquer outro problema, um problema respiratório, um problema gástrico, e o acolhimento, o acompanhamento, a empatia, que é se colocar no lugar da pessoa, ela é importante para qualquer processo de tratamento, seja ele qual for. Mas na dor ele é absolutamente fundamental. E acaba ajudando também, quando o senhor disse, né? Ter empatia. Com certeza, com certeza. E além dessa empatia do próximo, o que a pessoa pode fazer por si? Uma atividade física ajuda também a melhorar os sintomas ou até evitar uma possível dor crônica no futuro? Isso é perfeito. A gente sabe que as dores elas são maiores em pessoas que fumam, em pessoas que não praticam atividade física e pessoas que estão com peso acima do ideal. Então, como qualquer doença, a dor também deve ser trabalhada na sua prevenção. É muito melhor a gente evitar chegar nesse processo do que tratar ele. Então, evitar tabagismo é fundamental, é não fumar, fazer atividade física diária, atividade de carga, seja uma musculação, pilates, uma hidroginástica, atividade aeróbica, tá certo? Manter o peso, evitar comidas hipercalóricas. Claro, na exceção sempre pode, nada é proibido, mas é importante que se faça consumo de comidas hipercalóricas de maneira consciente. E doutora, a gente ainda está em pandemia, coronavírus piorou essa situação? Aumentou os casos de dor crônica? A gente que trabalha com a dor, a gente viu duas pandemias. A pandemia de coronavírus, que é uma pandemia que a gente tem que ter todo cuidado, é uma doença muito séria que merece toda a nossa atenção, e a pandemia de dor. Vários pacientes que estavam compensados de quadros dolorosos, fazendo atividade física, fazendo alongamento, fazendo acompanhamento, principalmente os idosos, foram privados disso, principalmente no início, que não se podia sair, tinha que ficar muito em casa. Ainda tem que fazer o isolamento, mas a gente começou a entender melhor que isolamento a gente precisa fazer, e a gente viu um aumento importante das dores. Com a melhora dessa pandemia, agora com a vacinação, se Deus quiser, em breve a gente vai poder voltar a fazer as atividades com mais frequência e evitar essas dores que tanto incomodam tanta gente. E doutor, quem teve a Covid-19, já existe algum estudo, dá para saber se corre mais risco de ter alguma dor crônica no futuro, alguma consequência da sequela que teve da Covid? Existe alguma ligação? Já se sabe disso? A Covid é uma doença muito nova, a gente ainda precisa de mais estudos confirmatórios, mas a gente já tem visto que o vírus ele tem um tropismo principalmente pelo pulmão, ela é uma doença pulmonar,
pelo trato gastrointestinal, vários pacientes manifestando como síndrome diarreica, e também pela porção nervosa. A gente tem vários pacientes com parestesias, que são aqueles formigamentos na perna, nas mãos, que estão relacionados a uma síndrome dolorosa pós-Covid. A gente já tem alguns casos que a gente está acompanhando, a gente acha que a Covid atua nisso sim, a gente ainda não sabe dimensionar esse problema. Eu acho que com os estudos, se Deus quiser, com o término da pandemia, a gente vai conseguir ter uma estimativa melhor. Por isso, qualquer dor deve ficar atento, né? Principalmente agora quem teve a Covid. Eu acho que esse é um grande ponto. Toda dor deve ser valorizada, principalmente se você tem um fator de alarme, seja uma dor que veio com febre, uma dor que desce das pernas, uma dor que você paralisou algum membro, que você parou de fazer xixi, pós-Covid, toda dor deve ser valorizada. E o paciente também deve ser acolhido. Isso são os principais pontos desse problema. E doutor, tem alguma parte do corpo que costuma doer mais, que a dor crônica afeta mais? Quem tem artrite, alguma coisa assim? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. A gente tem a coluna como o principal ponto doloroso. E a gente pode ter dor na coluna por vários motivos. Seja uma sobrecarga muscular, por você ter um peso inadequado, não ter um fortalecimento muscular, seja pela inflamação da articulação da coluna, que se chama de faceta, ou seja pelo pinçamento de um nervo, que é aquela dor que desce para a perna, quando é na coluna lombar. A gente tem várias síndromes dolorosas na coluna e, sem dúvida, ela é a mais frequentemente acometida no processo de dor crônica. Doutor, o senhor já falou, mas acho que vale reforçar, é possível conviver com a dor crônica, fazendo todo o tratamento certinho? Exatamente. Eu acho que mais do que a gente conviver com a dor crônica, a gente vai tratar ela. A gente tem que identificar a dor como um processo de defesa do corpo, é um alarme, o corpo está dizendo não estou bem, eu estou precisando de ajuda, e com o acompanhamento de uma equipe especializada, sem dúvida, a gente consegue controlar a grande maioria das síndromes dolorosas, dos quadros de dores. Doutor, tratei direitinho, fiz todo o acompanhamento, um dia ela pode ter cura? Sumir? Sim, sim. A gente tratou certinho, tirou a dor. Tratou não só a consequência, que é a dor, mas o processo de base, o que está causando essa dor. Aí a gente trabalha a prevenção, com atividade física regular, controle do peso, cessação do tabagismo, mudanças comportamentais. Às vezes o ato de sentar pode ter um impacto importantíssimo no nosso dia a dia. Então a gente vai para o processo de tratamento, resolução do problema e depois prevenção. Doutor, para quem tem dor crônica há anos, qual que é o recado do senhor? Eu acho que o principal recado não ache que a dor é da sua cabeça, não ache que a dor é uma fraqueza, a dor é uma doença como outra qualquer, que tem tratamento. Procure ajuda de uma equipe especializada, de uma equipe multidisciplinar, que certamente isso vai ter um impacto muito grande na sua qualidade de vida. E doutor, para quem nunca teve dor crônica, qual que é o recado? Não vamos deixar a situação desandar. Vamos trabalhar na prevenção. Quem fuma, tentar diminuir, tentar parar. Quem está um pouquinho acima do peso, vamos tentar comer melhor, vamos tentar ser mais saudável. Quem não faz atividade física, é fundamental fazer atividade física sempre com o acompanhamento de um profissional especializado. A gente não espera o problema acontecer. A medicina hoje é medicina de prevenção. A gente corrige antes de ter o problema. Tá ok, doutor. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, passou rapidinho. Eu queria te deixar o convite aqui para participar mais uma vez do Saúde é Vida e agradecer por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Foi um grande prazer, a gente falou de um tema muito importante. Muito obrigado pelo espaço. Eu estou sempre à disposição. Tá ok, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada mais uma vez pela companhia e audiência. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Se cuidem, tchau!